24 de agosto de 79 a.C., 3 horas da tarde. Boa tarde. Boa. Tem algum pão sobrando por aí? Depois que os donos das padarias saíram da cidade, com medo dos terremotos, ficou muito difícil achar alguém que venda. Temos sim, foi feito essa manhã. Meu chefe também saiu da cidade, mas deixou uma reserva de pães. Tremores começam. Você acha que devíamos nos preocupar também? Claro que não. Esse vai ser como o último. Mais tremores. O Monte Vesúvio agora pelia cinzas violentamente. Pedras começaram a ser lançadas. Fluxos piroclásticos começaram a descer do vulcão. Pelos céus! Pompeia, uma das cidades mais bem preservadas da antiguidade, com suas construções e edifícios que foram praticamente congelados no tempo pelo vulcão Vesúvio. Pompeia é uma peça muito importante no nosso entendimento sobre a vida cotidiana na Roma Antiga. Mas antes de tudo isso acontecer, como Pompeia surgiu? E como ela se tornou essa grande cidade luxuosa que foi mergulhada em cinzas? Na região que hoje conhecemos como Nápoles, no passado foi habitada por vários outros povos antes dos romanos. Essa região foi povoada primeiro por povos nativos da Itália. No século VIII a.C., os etruscos construíram os primeiros assentamentos estáveis na região, que futuramente viria a se tornar Pompeia, com a construção de um templo que depois foi atribuído ao deus Apolo. E com isso, o local passou a ser parada obrigatória para viajantes gregos, com alguns até se estabelecendo no local, tendo assim uma fusão dessas duas sociedades. Com as terras férteis por conta do Monte Vesúvio, essa comunidade prosperou, com os limites da cidade aumentando e com a construção de uma muralha. Com o crescimento da cidade, o que mais se destacava era o comércio marítimo, que dava seus primeiros passos, com um pequeno porto, construído próximo à foz do rio. Pompeia era controlada pelos etruscos, mas sempre teve uma certa autonomia. Sob o domínio etrusco, foram construídos um fórum primitivo e uma simples praça com um mercado. Em 474 a.C., os gregos se juntaram com os siracusanos para tomar Pompeia, na Batalha de Cumas. Em 450 a 337 a.C., a cidade passou por um abandono, tendo sua população diminuída. Em 423 a 420, os samnitas, aliados dos romanos, conquistaram Pompeia. Sob o domínio samnita, Pompeia prosperou, aumentando os limites da cidade e fortificando ainda mais a sua muralha. Mas com Roma crescendo e seus interesses se cruzando com os dos samnitas, a parceria entre esses dois povos foi quebrada, e os romanos entraram em guerra com eles para ter o controle total sobre a Península Itálica, nas guerras conhecidas como Guerras Samnitas, que foram de 343 a.C. até 290. Com a vitória romana sobre os samnitas, eles conquistaram vários de seus territórios, e Pompeia era um deles. E na Segunda Guerra Púnica, onde Aníbal começou a invadir o território romano e a tomar várias das cidades do sul, Pompeia foi a única que não se rendeu e se manteve fiel a Roma. Pompeia era um ponto muito importante para os romanos, não só para os romanos, mas como vários outros povos, por isso que ela era alvo de tantos ataques, porque ela tinha um porto que poderia garantir suprimentos e garantir o comércio com outras civilizações e, é claro, a invasão de várias outras também. Pompeia tinha um rico comércio de vinho e azeite, e o seu maior crescimento veio mesmo no segundo século a.C., quando participou da conquista do Oriente, arquitetada por Roma, como é evidenciado em uma estátua do deus Apolo, erguida em homenagem à participação da cidade na conquista. Com toda essa grana que Pompeia havia adquirido, várias reformas e melhorias foram feitas na cidade. Várias construções públicas e privadas foram construídas, como um novo fórum, o grande teatro e o templo de Júpiter. E as termas, todas construções de alta qualidade, já marcando assim o início da sofisticação de Pompeia.
um dia antes, 23 de agosto de 79 a.C., 8 horas da manhã. Só mais um dia tranquilo em Pompeia. O dono da padaria acordava cedo para começar a produção dos pães, usando o burro para girar um mecanismo de pedra para moer os grãos para fazer a farinha. O barulho do moedor tomava conta da padaria. Mais tarde, pães eram levados para a padaria e para uma temorpólia, onde era vendido para cidadãos e viajantes. As termas de Pompeia eram um dos lugares mais frequentados da cidade. As águas quentes ou frias ajudavam a relaxar os músculos e a limpar o corpo. E no final da tarde, uma peça era performada para entreter e divertir. E quando Nox passava com seu manto negro sobre os céus, era o sinal de que aquele dia acabou. Só mais um dia normal em Pompeia. Tudo parecia estar indo bem com os territórios conquistados por Roma, até que em 91 a.C., a cidade de Ascolo começou a se rebelar contra os romanos, e outras cidades fizeram o mesmo, e se juntaram a Ascolo. E entre elas está a famosa cidade de Pompeia, que também teve a sua fase rebelde durante as chamadas Guerras Sociais, que, como dito anteriormente, foram várias cidades que se rebelaram contra os romanos. Até hoje não se sabe o porquê disso. Mas o historiador romano Apiano, que escreveu sobre o conflito muito tempo depois dele, ele alega que a principal causa dessa rebelião foi pelo direito dessas cidades terem a cidadania romana, que de fato aconteceu ao final da Guerra Social. Mas não se sabe se foi isso que deu início a esse conflito. Então, Pompeia foi sitiada por Sula, o primeiro ditador de Roma, que nesse momento ainda não era ditador. E após Pompeia ser reconquistada por Sula, ela passou a ser de fato uma província romana. E muitos dos soldados veteranos de Sula receberam terras em Pompeia, e a língua oficial da cidade se tornou o latim. E várias das famílias de elite de Pompeia latinizaram seu nome para agradar os poderosos de Roma. E agora, sendo uma das províncias romanas, eles tinham acesso às várias inovações que os romanos tinham em suas mãos. Por exemplo, as estradas que ajudavam no comércio e em viagens, ou marchas militares. Quando Augusto se tornou o primeiro imperador de Roma, ele fez várias melhorias nas cidades romanas e em suas províncias. Várias construções de Pompeia foram melhoradas e reparadas, como as termas do Fórum e o Odeão, um anfiteatro. E Pompeia agora era abastecida por um viaduto construído por Marcos Agripa, o braço direito de Augusto. A produção de pão em Pompeia era diária. O Pistrinum era o lugar onde o pão era produzido, e depois revendido para padarias e vendedores ambulantes. Os Libani, com um mecanismo manual, eles usavam escravos ou burros para girar um círculo, uma peça de pedra que ficava por cima de outra, que ao ser girada quebrava e moía os grãos para a produção do pão. O Temorpólia era uma lanchonete, onde as comidas eram feitas e deixadas nesses buracos no balcão, que mantinham a comida quente, usando o calor absorvido pela pedra para fazer com que a comida continuasse quente, até ela ser comprada por algum cidadão. Em contrapartida, no lado negro da força, temos os Caponai, que eram os bares romanos, onde só os piores iam para beber e comer. Os banhos públicos eram uma parte muito importante da vida em Pompeia. Quase todos os dias, os cidadãos iam aos banhos públicos para se lavarem e aproveitarem as águas quentes e geladas. O anfiteatro era o local onde os cidadãos se divertiam. Iam peças e outros espetáculos. As casas em Pompeia fornecem um registro interessante sobre a vida cotidiana na Roma Antiga. Eu separei aqui 3 casas interessantes de Pompeia e que contam uma parte da história da cidade e de seus cidadãos, antes do desastre. Casa do Centenário. A Casa do Centenário tem esse nome por ter sido encontrada em 1879. Nesse ano, o desastre de Pompeia completava seu 18º centenário. Ele era um cidadão rico de Pompeia. Seu morador é desconhecido, mas algumas teorias dizem que ela poderia ter pertencido a Aulus Rutius Verus, ou Tiberius Claudius Verus, 2 políticos de Pompeia. Ela foi construída em meados do século II a.C. e passou por uma reforma nos últimos anos antes do desastre acontecer, tendo banheiros privados, que na Roma Antiga eram um luxo, uma piscina com peixes, esses 2 tendo sido adicionados nos últimos anos da casa. Com uma sala de jantar com vista para um jardim, que ficava no meio da casa, a casa também tinha sua própria padaria particular, que ficava em um porão sobre o quarto de serviços. Um relato escrito sobre uma das paredes fala sobre a tentativa de escapar de um escravo. Ofícios escapou em 6 de novembro no consulado de Druso César,
Június Silanus. Esses dois citados aqui eram os cônsules do ano, e era assim que os romanos contavam os anos. Ao invés de números, temos os nomes das pessoas que estão governando. É como se, por exemplo, aqui no Brasil, a gente dissesse que a Copa do Mundo aconteceu no terceiro ano em que prefeito tal estava no poder. A casa era decorada com várias pinturas sofisticadas, retratando cenas mitológicas. Mas o que é isso, cara? Tira isso da tela. Bem, nem todas as pinturas são exatamente legais e próprias pro YouTube. E aqui temos a provável primeira representação do Monte Vesúvio. Ele aparece quebrando a paisagem, e o deus Baco está representado ao lado, coberto por uvas. A pintura mostra o Monte Vesúvio com só um pico. Alguns estudiosos levantam a hipótese dessa ser a aparência do vulcão Vesúvio antes da erupção, mas hoje essa hipótese é descartada. O Vesúvio era coberto por pés de uva. Uma descrição do historiador Plutarco também confirma que essa aparência mais verde. Casa de Júlia Félix. A casa de Júlia Félix, ou propriedade de Júlia Félix, é uma grande propriedade que originalmente era apenas a sua casa, mas depois algumas partes da casa foram convertidas em apartamentos, que podiam ser alugados. Nem imagina o preço. E após um terremoto em 72 a.C., que já eram os primeiros sinais do Vesúvio, parte da casa se tornaram públicas, como jardins. A casa tinha várias áreas abertas, com esses jardins privados, que tinham bancos para poder sentar e apreciar as plantas e animais. E nas paredes, perto do jardim, vários afrescos representavam a beleza do jardim. Pela sua arquitetura e detalhes, esse era certamente um lugar para os ricos da nobreza poderem se hospedar. A casa também era equipada com banhos luxuosos e uma sala de jantar, que se assemelhava à dos mais ricos em Pompeia. O que é inusitado aqui era que Roma, assim como a maioria das civilizações do mundo antigo, era patriarcal e não aceitava mulheres em posições de poder. Durante a vida de Júlia Félix, uma lei para que mulheres não tivessem posse sobre as terras e propriedades entrou em vigor. Então as mulheres não poderiam ter propriedades sem a supervisão ou a autonomia de um homem. E mesmo assim, Júlia continuou com a sua casa em Pompeia. Muito se especula pelos historiadores como Júlia herdou aquelas terras. Algumas teorias a colocam como uma descendente de libertos imperiais, mas infelizmente não sabemos muito sobre a família de Júlia. E muito menos de como ela conseguiu sua propriedade, que depois virou seu comércio e meio de vida em Pompeia. Casa de Július Caecilius. Lúcius Caecilius Locundo, tendo nascido por volta do 9º ano a.C., ele foi um banqueiro de Pompeia. Banqueiros na Roma Antiga, ou argentários, ele basicamente ficava como intermediário na hora de fazer compras em leilões, fornecendo o dinheiro necessário para efetuar a compra. O que, comparado com os dias de hoje, é como se ele fornecesse um empréstimo, já que seus clientes pegavam dinheiro, compravam o que queriam no leilão e depois pagavam o dinheiro junto de juros e de uma comissão ao banqueiro. Eles tinham até meses a 1 ano para pagar o dinheiro. Tudo isso selado através de um contrato. Sua casa foi parcialmente destruída pelo vulcão, mas grande parte foi preservada. Foi assim que foram encontradas várias placas de cera que registram essas operações bancárias feitas por Lúcius. Ele contava com escravos e libertos que podiam fazer alguns de seus trabalhos para ele, como assinar recibos, testemunhar e receber pagamentos. Ele era o filho de um liberto, Félix, que também era banqueiro, e Lúcius seguiu o caminho do pai. Ele teve 2 filhos, que não seguiram sua profissão por muito tempo. Lúcius era bem influente no seu ramo. Ele negociava com todas as classes de Pompeia, tendo contato com os mais ricos da cidade. Vários de seus registros mostram que vários de seus clientes eram mulheres, naquele sistema que eu falei sobre as mulheres não poderem fazer compra de terras ou bens e nem vendê-los sem a supervisão de um homem que ficasse responsável. Vou ler aqui um desses contrastes que Lúcius fez com um de seus clientes. Umbricia Lunuari declarou ter recebido de L. Caecilius Locundus 11.039 sesterces, cuja soma chegou às mãos de Caecilius Locundus por acordo como produto de uma venda em leilão de Umbricia Locundus, tendo sido deduzida a comissão devida a ele, feita em Pompeia no dia 12 de dezembro no consulado de Lúcio Dúlio e Públio Clódio, selo de Quintus Apuleius Severus, Marcus Lucretius Lerus, Tiberius, Julius Abacatius, desculpa meu latim, é que eu não sei latim. Lúcius colocou a data e as testemunhas. E uma coisa muito interessante que as testemunhas nos revelam é que na hora de escrever o nome das testemunhas, eles escreviam da classe mais alta para a classe mais baixa. Então, observando as tábuas que foram encontradas em sua casa, é possível determinar as classes de cidadãos de Pompeia.
Pompeia, 5 de fevereiro de 62. Era um dia especial. Seriam feitos 2 sacrifícios em honra aos deuses protetores da cidade, e o aniversário de nomeação de Augusto como Pater Patria, pai da pátria. Tudo ia bem, mas algo mudou aquele dia. Um terremoto de magnitude 6 atingiu a cidade. Casas, construções públicas e privadas desabaram, e a multidão entrava em desespero. E em meio a tudo isso, por causa do terremoto, as lamparinas começaram a cair no chão, dando início a um incêndio, que não só afetou Pompeia, mas também as cidades vizinhas, de Herculano e Docéria. Pequenos terremotos eram relativamente comuns em Pompeia, tanto que os cidadãos da cidade estavam acostumados a esses pequenos tremores. Mas o terremoto que ocorreu em 72 foi algo diferente, que acabou destruindo boa parte da cidade. Talvez um sinal de que Pompeia não fosse tão segura assim. Mas mesmo assim, com essa destruição, a cidade foi reconstruída. Edifícios privados foram reformados e as construções públicas foram todas refeitas. E a cidade em si foi renovada. 2 anos depois de tudo isso, o imperador Nero e sua esposa faziam uma visita à cidade para depositar presentes no templo de Vênus, a deusa padroeira da cidade. Agora saca só, Nero, um dos piores imperadores e até mesmo uma das piores pessoas que já viveu, enquanto se apresentava no teatro de Pompeia, mais um terremoto começou. E a reação do imperador, segundo o historiador romano Suetônio, foi essa aqui. Nero continuou a cantar durante o terremoto, parando apenas quando a música terminou. E logo depois das pessoas saírem do teatro, ele desabou. Bizarro. Claro, como eu falei, Nero é uma figura controversa, e esse relato do historiador pode estar bem exagerado. Mas o fato aqui é que o Vesúvio já dava seus primeiros sinais. Outros terremotos menores aconteceram 4 dias antes do grande desastre. Como já havia dito aqui, os cidadãos nem ligaram, já que, eu já estava acostumado com os tremores. Mas o que viria a seguir mudaria toda a história de Pompeia e do Império Romano para sempre. Espero que tenham gostado do vídeo. Novamente, assim como o vídeo de Jurassic Park, esse vídeo ficou muito grande e não deu para terminar ele por completo esse mês. Na verdade, essa primeira parte aqui era para ter saído mês passado. Então sim, é por isso que eu postei aquele vídeo mais simples do tamanho dos animais do Cambriano, já que eu tava trabalhando nesse vídeo aqui. E eu já tô trabalhando na parte 2, dessa vez dando foco total à erupção e aos relatos das pessoas da época a esse desastre. Deixa o like para continuar me incentivando a trazer mais vídeos desse jeito, que dão bastante trabalho. E se inscreve para ver os novos vídeos que sair. Jesus ama vocês, muito obrigado por assistir. Até a próxima.